Olá, meus queridos, a paz do Senhor. Hoje eu inicio essa mensagem com a seguinte pergunta: o que vocês têm feito para chamar a atenção do Senhor para vocês, para a sua situação? Então eu quero trazer como tema, como palavra, a vida de Zaqueu, que está em Lucas, capítulo 19, versículo 1, que diz o seguinte, que Jesus entrando em Jericó, ele atravessava a cidade. Eis que um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos republicanos, procurava ver quem era Jesus, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar em sua casa. Zaqueu desceu depressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que Jesus tinha se hospedado com um homem pecador. Zaqueu, por sua vez, se levantou e disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nesta casa, pois também este é o filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Então, o tema da mensagem, como eu havia falado, é sobre como você tem feito para chamar a atenção do Senhor, de Deus, para a sua vida. Sabemos que todos nós, desde as pessoas que mais frequentam os cultos, que mais se esforçam para agradar o Senhor, para chamar a atenção do Senhor, sem distinção de idade, de cor, de sexo, de tudo, somos pecadores, nós somos errantes nesta terra. Nós andamos, mas ao mesmo tempo nós temos falhas. Todos os dias nós temos algo que nós cometemos que de fato não agrada o Senhor. E quando nós procuramos corrigir isso, o Senhor, claro que vai nos ajudar a nos reerguer, a nos levantar dessa situação. Então, se eu estou falando do Senhor, né, eu estou falando da palavra do Senhor aqui, disser que eu sou santa, que eu sou perfeita, com certeza Deus já não vai fazer parte, não, Deus não tem parte comigo, porque de fato o Senhor só vai ter misericórdia daqueles que reconhecerem verdadeiramente que não são perfeitos, que tem algo a melhorar todos os dias, que tem algo a corrigir todos os dias. E não foi diferente com Zaqueu. Zaqueu tinha uma fama terrível nessa cidade. Ele tinha uma fama de ladrão, porque ele cobrava muito mais impostos do que devia, do que deveria cobrar. E aquilo ali foi o enriquecendo de uma tal maneira. Então, ele foi dado como uma pessoa que é errada, né? Uma pessoa cheia de pecados, vamos dizer assim. Como muitas outras pessoas, quando a gente olha assim, vê que a pessoa comete um escândalo na sociedade e a pessoa começa a ganhar uma fama de pecador, de pessoa que fez algo terrível, e todos ali apontando o dedo, dizendo que a pessoa, né, vamos dizer assim, que ela não é digna nem de receber, não é digna de perdão, não é digna de se reerguer de novo, que elas são, vamos dizer assim, que elas são desacreditadas, né? Isso é normal e vamos dizer assim, que isso aconteça, é normal que isso aconteça, porque os nossos olhos humanos são totalmente diferentes dos olhos de Deus. E o que Deus interessou ali? De imediato, quando Zaqueu, né, apesar da sua fama, né, ele ficou sabendo que Jesus estava passando naquela cidade. Ele não hesitou, ele não, vamos dizer assim, ele se interessou por Jesus. Quando ele viu a fama de Jesus ali, que Jesus era o Filho de Deus, aquele que, aonde ele passava, ele salvava, ele curava, ele tratava multidões, ele libertava os cativos. Zaqueu ficou curioso, eu quero saber quem é Jesus, eu quero vê-lo, eu quero entender, eu quero ver Jesus. Ele teve sede, ele teve interesse em conhecer mais de Jesus. E quando ele se viu limitado à multidão,
ele procurou outros meios, ele procurou outros caminhos para que visse Jesus. E no que ele fez isso, que ele subiu numa árvore, né, no sicômoro, ele, de imediato Jesus viu que Zaqueu ali, isso chamou a atenção de Jesus. Por que isso chamou a atenção de Jesus? Porque apesar das limitações de Zaqueu, dele ser um cara ali que tinha uma fama de, vamos dizer, de pilantra, Zaqueu, ele teve interesse por Jesus. E aquele interesse por Jesus, aquele esforço em querer ver Jesus, em subir numa árvore, mudaria completamente a história de vida dele dali em diante. E foi isso que aconteceu. Jesus, famoso por suas obras, Filho de Deus, todo mundo ali vendo ele, uma multidão apertava. De repente chama Zaqueu. Zaqueu, desce daí, porque hoje eu vou me hospedar na sua casa, hoje eu vou passar a noite lá na sua casa. E como Jesus, sendo Deus, ouvia todos os as pessoas murmurando, com certeza várias pessoas ele escutam, não, como que Jesus vai ter a capacidade de pousar, de hospedar na casa de um pecador, na casa de alguém que tem uma fama, na casa de alguém que faz as coisas erradas nessa cidade? Como que Jesus tem essa coragem? Mas, por que ele vai fazer isso? Peraí, mas será que ele realmente é essa? Jesus é realmente essa pessoa que a gente tá achando que é? É porque ele é perfeito? Ele vai andar só junto com os perfeitos? Mas peraí, mas senão ele não viria para salvar os que estavam perdidos, como a própria palavra diz no versículo 9. E muitos, até hoje as pessoas não entendem. Por que Jesus quando vê uma pessoa, ela precisa tanto de perdão, e a pessoa às vezes ela precisa de Deus, ela entendeu isso, mas as pessoas a enxergam de uma maneira tão contrária que acham que aquela pessoa ela não é digna de receber o perdão, não é digna de receber a misericórdia do Senhor. Só que Deus pensa totalmente diferente de nós. Porque quando Deus entrou na casa de Zaqueu, eu creio que aconteceu algo extraordinário na casa de Zaqueu. Aconteceu um milagre surpreendente na casa de Zaqueu. Porque Zaqueu, quando nós reconhecemos as nossas falhas, reconhecemos os nossos atos, as nossas atitudes, as nossas ações, e vemos quem é Deus, que Deus se aproxima, que Deus quer entrar na nossa casa, nós damos essa abertura, porque é isso que a gente precisa fazer. Dar essa oportunidade para Deus entrar na nossa casa. E quando Deus entra, Ele nos constrange tanto. Ele nos constrange tanto que nós olhamos para dentro de nós e falamos, nossa, eu não mereço tudo isso, eu não mereço o amor de Deus, a misericórdia de Deus. Eu preciso corrigir aquilo que está errado em mim. E foi isso que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu ficou tão constrangido com a presença do Deus vivo, poderoso dentro da casa dele, que eu creio que Deus deve ter falado do céu, das coisas maravilhosas. Deus, Jesus não perdia a oportunidade. E naquele momento, Zaqueu se reconheceu como uma pessoa indigna da presença de Deus. Mas peraí, eu vou corrigir isso então. Eu vou correr atrás, eu vou corrigir, eu vou consertar aquilo que dá tempo de consertar. Enquanto nós estamos respirando, enquanto nós estamos vivendo, dá tempo de consertar tudo aquilo que nós precisamos consertar com Deus. E Zaqueu não perdeu tempo. E Zaqueu disse, olha, Jesus, eu vou dar a metade dos meus bens aos pobres e vou restituir. Aquele que roubei, eu vou restituir 4 vezes mais. Tá aí Zaqueu arrependido. Zaqueu com uma nova vida, uma nova história. E ao mesmo tempo a gente para e pensa. Se a salvação não foi somente para Zaqueu. Foi para toda a casa de Zaqueu. Então, queridos, eu te pergunto nessa noite, nessa manhã, o que vocês têm feito para chamar a atenção de Deus?
Quando você chama a atenção de Deus para vocês, ao mesmo tempo, Jesus vem e te transforma. Mas o primeiro passo é seu. E assim foi feito com Zaqueu. O primeiro passo foi dado por Zaqueu. E não foi fácil, porque ele era baixo, ele não conseguia ver Jesus. Mas ele conseguiu, porque ele se esforçou. Como? Ele subiu numa árvore, ele se esforçou para ver Jesus. E quantas vezes Jesus está passando na porta da nossa casa, tá fácil, tá de fácil acesso, mas nós não nos esforçamos para ver Jesus. Que nós possamos estar firmes, que nós possamos continuar com Cristo nessa caminhada.